O Grupo Tenda, Palavra Eucaristia Nossa Senhora Rosa Mística, convida você a ouvir e meditar o que Deus Pai lhe quer falar, pela mensageira Maria de Lourdes, com mensagens diárias desde 2015, baseadas na Palavra Sagrada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus, vem Santo Espírito, vem sobre a tenda, Palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja, atingindo toda a face da terra, onde nossas famílias estão inseridas neste redil de bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Canto da palavra. Eu vim para escutar, eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar, eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor, eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero aprender melhor, eu quero aprender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver, o mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. A palavra do dia 9/10/2024. Antífona. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e de tudo o que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas do céu e da terra, e de tudo o que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Celebramos hoje São Dionísio e companheiros e São João Leonardi. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 2, versículo de 7 a 14. Está em harmonia com os outros apóstolos. Não se pode acomodar o evangelho aos judaizantes. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Repete o versículo 2, filha, bem devagar. Sim, Senhor.
Amém, Senhor. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos, Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Repete o versículo 10, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe francamente, porque era censurável, pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Temendo os circuncidados, os demais judeus convertidos seguiram-lhe e a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu, que és judeu, vives como gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Repete o versículo 14, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu, que és judeu, vive como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Servos meus, vejam como uma missão acontece com os meus direcionamentos por revelações, sonhos, encaminhamentos, direto através da minha palavra, e vejam a importância da intimidade comigo acontecendo na prática com vocês. Então, nós sentimos a presença de Deus Pai quando Ele coloca e passa para a gente as revelações que Ele deixa acontecer com algum de nossos irmãos, os sonhos, através de um irmão que coloca algo para nós, fala alguma coisa para nós, sendo que aquilo que ele fala é o que a gente precisava de ouvir. Não é isso que acontece? Quantas vezes a gente tem a experiência que o outro chega para a gente e fala algo e a gente coloca para a gente mesmo, muitas vezes. Era isso que eu precisava de ouvir para dar continuidade no que eu preciso. Então, esta é a maneira que Deus Pai vai colocando e tocando cada um de nós. E a gente, ao mesmo tempo, nós vamos sentir e fazer a intimidade com Ele. Que a gente fala dessa maneira:
Deus Pai acabou de falar comigo, acabou de dar uma resposta para mim. Esta intimidade que Deus Pai espera de nós. Desta intimidade, já coloquei para vocês a sua importância. Ela acontece na alma, meus servos, e não no humano. Vejam, meus servos, que dou a vocês nesta hora, como serem meus servos, discípulos do meu pequeno resto, que no momento há alguns que obedecem à minha lei, e também àqueles que não obedecem, pois sei que será um desafio na missão que os confiei. Mas vocês estando anelados uns com os outros na unidade e grudados em mim, o Deus vivo, vencerão pela fé exercitada e de pé. A minha palavra mostra a vocês o desafio dos meus discípulos naquela hora, diante dos circuncisos, os que obedecem e seguem a lei, e dos incircuncisos, aqueles que ainda não obedecem e nem tampouco seguem a lei, aqueles que colocam dessa forma, que se dane, não é? Então, existe aqueles que desejam e querem seguir a lei para frutificar e aqueles que não estão nem aí. Não é isso que acontece junto com a gente? É diante da gente nas realidades nossas? Pois enquanto isso acontece, aqueles que obedecem à lei e aqueles que não obedecem, existe aqueles que Deus Pai escolhe, que somos nós, né? Nós, servos da última hora, estaremos unidos em oração uns com os outros, uma única advertência. Nós vamos estar em oração por toda a realidade humana um de frente ao outro. Nós temos a responsabilidade de orar por eles, reparar, desagravar, suplicar. E ao mesmo tempo, Deus Pai nos coloca que a missão, toda missão, ela tem que ser acompanhada pela caridade. Não existe missão sem caridade. Nós podemos estar em oração para edificação do nosso irmão, mas nós temos que ter caridade também. Ela tem que nos acompanhar. Além de cumprir a lei, também praticar a caridade aos pobres que tanto precisam, que a gente consiga ajudá-los de uma forma diferente. Vejam como a missão acontece. É desta maneira que a lei se transforma em missão e caridade. Olha que lindo, olha a conclusão. Vejam como a missão acontece. É desta maneira que a lei se transforma em missão e caridade. Aprendam com a minha palavra, meus servos. Estejam atentos, pois sempre no decorrer de uma missão chegará aquele de dentro ou de fora da missão que julgará o seu desempenho por se achar já preparado para a realização da missão, os impedindo de alcançar o que determinei para vocês, que é a conversão daqueles que a desejam. Aqui Deus Pai coloca para nós que muitas vezes até nós mesmos que fazemos parte da missão, nós passamos a julgar o outro, porque nós nos colocamos no pedestal, como se fosse assim: eu sei tudo, eu sou experiente, eu faço, eu já tenho experiência mesmo em toda a história da minha vida. E aí eu passo a julgar. E aqueles também que chegam e não aceitam e começam a julgar. Então Deus Pai, eu imagino, eu fico pensando para ele, tanta dificuldade para a missão acontecer e dar frutos e edificar o reino dele com cada um de nós. Aí eu vou continuar para vocês. Temos que estar preparados para a realização da missão, os impedindo de alcançar o que determinei para vocês. Então, diante desse desafio, nós temos que estar preparados e desafiar todas as dificuldades
para levar a missão adiante, que é nós temos que levar a conversão daqueles que a desejam. Quantos que esperam de nós o ensinamento da palavra para acontecer a conversão deles, para também converter a nós mesmos, que muitas vezes nós pensávamos de um jeito e temos que agir de outro, porque a maneira que nós estávamos pensando é errada. E Deus Pai não esperava isso de nós. E nós muitas vezes continuamos errando. Entenderam, gente? O processo de conversão é muito difícil, é desafiador para cada um de nós. Vejam, aqueles que julgam são geralmente os que dizem convertidos e passam a ser o próprio contra-testemunho para os outros. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Vejam, aqueles que julgam são geralmente os que se dizem convertidos e passam a ser o próprio contra-testemunho para os outros. Estejam atentos, meus servos, para serem verdadeiras testemunhas entre si e também daqueles que estão diante de vocês, aprendendo o que ensinam. Façam a palavra novamente, se deixando aprender a ser verdadeiros discípulos nesta última hora. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Façam a palavra novamente, se deixando aprender a ser verdadeiros discípulos nesta última hora. Repete novamente, filha, de tão importante que é essa advertência, esse alerta para vocês. Façam a palavra novamente, se deixando aprender a ser verdadeiros discípulos nesta última hora. Deixando ser verdadeiros discípulos nesta última hora. Abençoo vocês no seu desempenho de servos. Abençoo vocês no seu desempenho de servos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Salmo responsorial 116, 117. Louvor universal. Resposta do Salmo. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Aleluia! Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Porque sem limites é a sua misericórdia para conosco e eterna a fidelidade do Senhor. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos meus, façam o que a minha palavra pede, que o seu louvor, saindo do seu coração, seja entregue a mim, o Deus vivo, e receberão a minha misericórdia que tenho para vocês. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Meus servos meus, faça o que a minha palavra pede, que o seu louvor, saindo do seu coração, seja entregue a mim, o Deus vivo, e receberão a minha misericórdia que tenho para vocês. Abençoo vocês, cada um de vocês, eu, o Deus vivo. Repete a bênção, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Abençoo vocês, meus servos, a cada um de vocês, com meu amor divino. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abá, Pai. Repete, filha, sim, Senhor.
Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abá, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. A oração do Pai Nosso. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Repete o versículo 2, filhas. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Disse-lhes ele: então, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Repete a palavra, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Servos meus, estejam em oração frequente e nesta oração operacional diante de mim, o Deus vivo. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Servos meus, estejam em oração frequente e nesta oração operacional diante de mim, o Deus vivo. Podem me pedir como orar de coração com unção. Eu, Deus vivo, lhes ensinarei. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Podem me pedir como orar de coração com unção. Eu, Deus vivo, lhes ensinarei. Abençoo vocês, meus servos, esperando por cada servo meu me pedir esta ajuda, e eu a darei. Repete, filha, a bênção. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Abençoo vocês, meus servos, esperando por cada servo meu me pedir esta ajuda, e eu a darei. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.